Candidato a presidente promete time perfeito ao Palmeiras para a busca do bimundial. Hoje tem Corinthians e Botafogo e nós vamos estar lá no estádio Newton Santos fazendo toda a cobertura. Desfalque no São Paulo e torcida na bronca com o técnico Fábio Carilli. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Chegamos com muitas informações aqui do nosso futebol. Antes de tudo, peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo. O seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho e também o nosso crescimento. E vou pedir para você escrever aqui nos comentários de que lugar do Brasil você está nos assistindo nesse momento e nós vamos responder ali todos os comentários, tá bom? Deixou o seu like? Poxa, muito obrigado pela moral, vambora, sem nenhuma enrolação. Hoje tem Corinthians e Botafogo. Vai ser um jogaço. E eu pergunto pra você, torcedor do Palmeiras, vai torcer pelo Corinthians hoje? Porque o Palmeiras, essa rodada, ele pode até mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas assim, ele depende de uma combinação de resultados ali, e essa combinação de resultados envolve esse jogo aí, Corinthians e Botafogo. O Corinthians precisa vencer do Botafogo, né? Precisa vencer do Botafogo. E também tem outro jogo que interessa demais ali ao Palmeiras, que é o jogo do Fortaleza, né? Então, será que o torcedor do Palmeiras hoje, ele vai torcer para o Corinthians? Deixa eu dar uma olhada aqui direitinho aqui, para me passar para vocês. Esse jogo aqui, ó, Atlético Paranaense e Fortaleza. Então é o seguinte, o Atlético Paranaense vencendo do Fortaleza e o Botafogo vencendo do Corinthians, claro, se o Palmeiras fizer o seu papel em casa jogando contra o Criciúma, o Palmeiras pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, hoje vai ser um jogaço. Nós vamos estar hoje lá no estádio Newton Santos fazendo toda a cobertura. E olha, tem uma informação para passar para você aqui. O Garro, jogador do Corinthians, é o melhor jogador do Brasil no segundo semestre, de acordo com a SofaScore. É o seguinte, o meia do Corinthians, ele se destaca, né, e é apontado como o melhor jogador do Brasil nesse segundo semestre agora. Os números dele é o seguinte, Rodrigo Garro é o jogador da Série A com a maior nota no SofaScore, né, no segundo semestre agora de 2024. São 18 jogos, 4 gols, 2 assistências, 54 passes decisivos, 6 grandes chances criadas, 56 faltas sofridas, 37 finalizações, tá finalizando bastante, né? E 18 sendo no gol. E a nota dele, 7,54. E olha, eu tenho aqui a provável escalação e eu vou passar para você aqui a provável escalação do Corinthians. O Corinthians deve ir a campo com o goleiro Hugo Souza, né? O goleiro Hugo Souza, Gustavo Henrique, Caetano, André Ramalho, Mateuzinho, Ranielli, Rodrigo Garro, o José Martínez, o Matheus Bidu, Thales Magno e também o Ângel Romero. O que você, torcedor do Corinthians, achou dessa escalação? O clima tá outro no Corinthians, né? A chegada aí do Memphis Depay, né, essa classificação heróica ali na Copa do Brasil. Então, o Corinthians, esse jogo de hoje é um jogo difícil. É um jogo difícil no Rio de Janeiro contra o líder Botafogo e o Corinthians precisa vencer. Precisa vencer. O Corinthians está ali dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 25 pontos. E é o seguinte, um jogo muda tudo, só pra você ter ideia. O Criciúma tá ali com 28 pontos, vai jogar contra o Palmeiras. E aí, será que o Corinthians também vai torcer pelo Palmeiras? Será que vai ter essa união aí? Corintianos torcendo pro Palmeiras, o palmeirense torcendo para o corintianos, porque um tá ligado ao outro nessa rodada. Porque, olha, seria muito bom para o Corinthians o Palmeiras vencer o Criciúma, que tá com 28 pontos. E seria ótimo para o Palmeiras o Corinthians vencer o Botafogo, que é o líder da competição. Botafogo tem 50 pontos, se o Corinthians vencer e o Palmeiras vencer também o seu compromisso, o Palmeiras vai a 50 pontos, empataria ali também com o Botafogo e poderia, no caso, assumir ali a liderança pelo saldo de gols. Então, né, os times estão aí entrelaçados aí nessa rodada. Então, o Criciúma tem 28, Grêmio tem 27, Fluminense também tem 27. Ou seja, se o Corinthians vencer hoje do Botafogo no Rio de Janeiro,
o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento. Então você imagina, o Corinthians vem no Rio de Janeiro, vence o líder Botafogo e ainda sai da zona de rebaixamento, classificado na Copa do Brasil. Então é um jogo que é muito importante para o Corinthians. Então eu vou estar mais tarde lá no estádio Newton Santos e amanhã a gente vai trazer para você aqui nesse vídeo tudo que vai acontecer nesse jogaço. E olha, falando aqui em Palmeiras, continuando aqui falando sobre o Palmeiras, o Severo Orlandi, candidato escolhido pela oposição para brigar com a Leila Pereira nas próximas eleições, revelou que, se eleito, dará o time perfeito ao técnico Abel Ferreira para buscar ali o Mundial, o bimundial. O que você achou desse comentário? Tem mais, ele fala mais, olha só. Ele falou o seguinte: temos que dar ao Abel o time que ele quer para poder vencer o Mundial. Pode até ser o time que ele tem hoje. Então, se eu for eleito, ele diz, né? Se eu for eleito, tenho que conversar e entender o time que ele quer. O que eu posso prometer é, vou dar a ele o time que quiser para disputar o Super Mundial. Talvez, coisa que a própria presidente não conseguiu fazer nos 3 últimos anos, entender o nosso treinador. Severo Orlandi, candidato a presidente do Palmeiras. E falou da Leila, falou que a Leila não conseguiu nesses 3 últimos anos aí dar o time que o Abel precisa para buscar aí, né, o bicampeonato mundial. Então, tá aí, declaração polêmica aí, declaração forte. Então, prometeu aí que se for eleito presidente do Palmeiras, vai dar ao Abel o time perfeito para a busca desse mundial. O São Paulo que retornou na madrugada para a capital paulista e treinou ontem. Realiza hoje à tarde mais um treinamento antes de embarcar em voo fretado para Belo Horizonte à noite. E o Rodrigo Nestor está fora da partida devido a um entorse, né? E Rafinha e Bobadilha suspensos também são desfalques, né? Para enfrentar agora, deixa eu ver aqui direitinho aqui para passar para vocês aqui, para esse jogo contra o Cruzeiro. Assim, é um jogo muito difícil. O São Paulo vem aí com desfalque, né? Vai vir com o desfalque do Rodrigo Nestor, Rafinha e também o Bobadilha. O São Paulo, que era um dos times, juntamente aí, se eu não me engano, com o Flamengo, que estava aí brigando por 3 competições. E, infelizmente, o São Paulo, ele foi ali eliminado na Copa do Brasil, acabou vacilando, acabou, né, perdendo o jogo dentro de casa pro Galo. E aí o segundo jogo, naquele jogo ali, né, o Galo tinha tinha ali a vantagem do empate, mesmo jogando em casa, diante da sua torcida, uma festa muito bonita que a torcida do Galo fez. O jogo terminou ali em 0-0 e, infelizmente, o São Paulo está eliminado aí da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro é o seguinte, ele está a 9 pontos do líder Botafogo. Assim, é muito difícil, mas dá. E o que o São Paulo tem que fazer? Cada jogo o São Paulo tem que olhar como uma decisão. Então vai desfalcado para Minas, Rodrigo Nestor, Rafinha, Bobadilha, né, jogadores que ajudam demais ali o São Paulo, mas é o seguinte, um time grande, um time gigante, um time que nunca foi rebaixado, então tem que ir para cima do Cruzeiro, com certeza vai ter torcedores do São Paulo lá também, São Paulo tem torcedor em todo o Brasil, e o São Paulo tem que ir em busca desses 3 pontos, porque é o seguinte, pé no chão aqui. Vamos dizer que o Botafogo vença hoje do Corinthians, vai a 53 pontos. E uma derrota do São Paulo diante do Cruzeiro, aí a situação fica bem complicada. Aí seria ali 9, 10, 11, aí o São Paulo ficaria praticamente a 12 pontos do Botafogo, aí seria uma situação bem complicada. Então o São Paulo vai para Minas e tem que buscar a vitória de qualquer maneira. Olha só, o técnico Fábio Carille, a gente sempre traz informações aqui, notícias, que ele pode ser demitido do Santos a qualquer momento. Essa informação aqui do Diário do Peixe é o seguinte: destaque na seleção do seu país nas eliminatórias, o boliviano segue fora dos planos de Carille.
Eu tô falando aqui do Miguelito. Ele recebeu ali, né, o Santos com o Miguelito, ele recebeu ali o Sertãozinho, né, no encerramento ali da terceira fase do Campeonato Sub-20. É o seguinte, recebeu oportunidade no time Sub-20, mas muitos torcedores do Santos querem o Miguelito ali no time principal. E ele, infelizmente, não vem tendo aí muitas oportunidades com o técnico Carille. E essa aí é um dos motivos que muitos torcedores vêm pedindo a saída do técnico Fábio Carille. A falta de oportunidade para os jogadores da base também. Não só o Miguelito, mas outros jogadores também da base. E é o seguinte, né? Quando a gente fala aqui sobre a saída do treinador, do Fábio Carille, a gente ouve aqui 3 nomes. Cuca, Sampaoli e também o Antônio Oliveira. E eu pergunto para você, se o Fábio Carille fosse demitido, quem seria o treinador ideal para o Santos? Cuca, Sampaoli ou Antônio Oliveira? O Santos está ali na segunda colocação, né, da Série B. O primeiro é o Novo Horizontino, o segundo é o Santos com 43, o terceiro é o Mirassol com 42 e o quarto Vila Nova. Rapaz, Mirassol, terceiro colocado com 42 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, o Mirassol estava na Série A. Rapaz, eu lembrei do negócio aqui, falando do Mirassol, mas eu não vou entrar nesse assunto não. Mas se o campeonato acabasse hoje, o Mirassol estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo pode acontecer, vambora. Galera, muito obrigado. Você que ficou com a gente até essa hora, até o final do vídeo. Vou pedir para você deixar o seu like, vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. E amanhã nós vamos estar aqui com mais informações. Então vou terminar o vídeo agora, vou ajeitar aqui as coisas, porque daqui a pouco eu tô indo lá pro Newton Santos para fazer a cobertura Corinthians e Botafogo. Vai ser um jogaço. BTB